por coisas erradas, por desvio de dinheiro, de merenda, de tantas outras coisas. Isso a minha mãe não responde. Isso a minha mãe não responde. Eu tenho educação na minha casa, a minha mãe não responde, senhor deputado. Dizer sobre isso. Qual é a sua posição sobre isso, já que utilizou do seu espaço para falar algo que nada tinha a ver com educação pública? Deputado Éder Mauro, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro Abraham, seja bem-vindo nessa casa. Embora não seja membro dessa comissão, mas faço questão de estar aqui. É interessante quando eu vejo deputados da esquerda quererem falar de moral, de educação, e como ratificando as palavras da deputada quando disse que educação vem da base e vem da família. Mas a gente tem deputados aqui de esquerda que querem falar de educação, quando se sabe que a mãe desses deputados parece mais os IPs que se vê em Brasília, que são floridos, mas não de flores, mas de processo que responde no seu estado e que tem certeza não vai deixar saudade nenhuma no seu estado. Vou dialogar com... Senhor presidente, dá para repor meu tempo? Será que eu atingi alguém, senhor presidente? Miliciano não vai ter de mim. Eu acho que eu atingi alguém. O senhor vai manter... O senhor vai... Posso falar? Miliciano e parceiro de miliciano, é isso que o senhor é. Repõe o tempo do deputado Éder Mauro, por favor. O deputado Glauber Vargas, ele teve tempo recomposto pela minha intervenção, agora eu peço, por favor, que recomponha o tempo do deputado Éder. Responde a processo no Supremo Tribunal Federal por tortura. É o senhor. Não sou eu e ninguém da minha família. Deputado Éder Mauro, com a palavra, que o tempo é constituído, por favor. Obrigado, senhor presidente. Respondo não só por tortura, homicídio e muitos outros, porque matei bandido, porque defendi família e cidadão de bem. Mas não respondo no Rio de Janeiro por coisas erradas, por desvio de dinheiro, de merenda, de tantas outras coisas. Isso a minha mãe não responde. Isso a minha mãe não responde. Eu tenho educação na minha casa, a minha mãe não responde, senhor deputado. Não pense que dizendo que matou, que fez, que aconteceu... Dá para manter minha palavra, senhor presidente? Do senhor, porque aqui eu não tenho. Deputado Éder Mauro, com o tempo recomposto, por favor, e concentre-se ao Futuris. Vou me concentrar ao Futuris, que o futuro é do Brasil, senhor presidente. O deputado já se acalmou? Posso continuar? Mas eu não me acalmo muito com parceiro de milícia e de matador, não. Vocês tentam colocar medo nas pessoas, em mim vocês não colocam. Cada vez que se dirigir a mim, vai ter resposta aqui. Deputado, por favor, deputado Éder Mauro. Eu me dirigi ao deputado? Se dirigiu. Eu quero falar e não deixa. Por favor, deputado Éder Mauro, concentre-se ao futuro, o ministro aqui com paciência e com competência para responder. Bem, como eu já falei do IP amarelo, né, eu quero me concentrar aqui ao futuro. Quero dizer que a esquerda, nesse país, durante os últimos 15 anos, senhor ministro, só implantou e ensinou para nossas crianças de família do que nós conhecemos, que é pai e mãe, acabou-se, né? E no ensino médio superior não tem a menor dúvida. Ideologias radicais dentro das universidades, valor de destruição da família, desrespeito às religiões, liberação e uso de drogas, e por isso exatamente que eles têm, é claro, a minoria que não são a maioria dos estudantes, um pavor de ter a polícia dentro das universidades. Protestos, como se vê dentro das redes sociais, inclusive com nudez. Essa é a universidade que se vê hoje, uma universidade de balbúrdia realmente nesse país. Eu tenho certeza que nem um pai, nem uma mãe quer isso para o seu filho de bem. E nem um garoto ou um jovem de bem quer para si esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que a grande maioria dos jovens dentro da universidade não querem isso para si. Eles querem aprender, eles querem ser bons profissionais e valores corretos de vida. E isso dentro das universidades não tem, porque aqui mesmo foi dito nessa comissão, quando as nossas universidades têm o mais péssimo conceito diante do desempenho acadêmico, com as suas raras exceções, como Rio Grande do Norte e outras. Eu quero, senhor ministro, parabenizá-lo por tomar as iniciativas corretas para que esse país, na questão da educação, possa tomar outro rumo. E que, além desses projetos, a gente possa moralizar as universidades e fazer, inclusive, reformas nelas. Porque, se não o fizer, nós vamos ter essas frutas podres dentro das universidades, contaminando a nossa juventude, inclusive com drogas.
o Futura-se, que diz claramente aqui nos seus 3 eixos, que são gestão, governança, empreendedorismo, pesquisa e inovação, que premia professores, que premia estudantes quando consegue resultados positivos nas pesquisas, não pode ser criticado por uma esquerda que só destruiu esse país e roubou esse país, e está assim o bandido maior dessa esquerda preso, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, lhe parabenizo não só por isso, mas inclusive pela implantação e o lançamento do projeto das 108 escolas cívico-militar que serão lançadas no país, inclusive dentro do meu estado. E também por colocar a carteirinha digital agora dos estudantes, que vai ser um golpe profundo nos podres do PCdoB. Obrigado, senhor ministro, e viva o IP amarelo. Obrigado, deputado Eldo. Deputado Eldo, até por ter... Dizendo que nós vamos encerrar as inscrições e, na sequência, retomamos as listas de líderes, membros e não membros já inscritos. Com a palavra o senhor ministro. Muito obrigado. Vou começar aqui com o deputado Elias Vaz. Ele citou aqui método de falar, porcaria, malandro, vagabundo. Olha, eu falo de acordo com o local e linguajar que é no local. Se eu estivesse num ambiente onde a linguagem fosse um inglês mais rebuscado, eu falaria no inglês mais rebuscado. Em espanhol a mesma coisa. Em português também. Eu fui xingado aqui de vagabundo, de cachorro, de cão. A minha mãe foi ofendida. Então, assim, eu não usei nada que fosse uma coisa muito... Eu não usei nada que fosse uma coisa muito fora. Aliás, eu acho que até fui mais... Não estou falando que o senhor falou isso, pelo contrário. Mas teve colegas aqui, deputados, que me chamaram de cachorro, cão do diabo, ofenderam a minha mãe, me atacaram da forma mais vil e abjeta. Então, assim, eu acho que eu fui até comedido perto do ambiente no qual eu me deparei. E eu sou um cara do povo, eu sou um cara relativamente simples, então eu uso o linguajar coloquial, que eu considero até uma característica positiva para o Brasil. Gestão das OS, o problema da questão que o senhor levantou é uma coisa que me preocupa muito, a questão da corrupção. Eu acho que é uma coisa que eu realmente não quero ter nada debaixo de uma ação minha envolvido com corrupção. Então é uma preocupação grande que eu tenho. E eu agradeço a sua preocupação, estou preocupado. Fundação é uma coisa que me dá calafrios no Brasil, é uma coisa muito ligada à corrupção. A questão que o senhor citou foram OS ligadas à saúde, né? O que a gente está querendo fazer são as OS ligadas à educação. Então a gente tem aqui vários exemplos, que é o INPA, o RPN, o próprio Embrapi, ISP, CG, e todas elas não tiveram nenhum caso. Mas a gente está aqui lançando o projeto, vai passar pelo Congresso, a gente vai estar muito receptivo a qualquer sugestão para melhorar a governança e evitar qualquer furo que tenha, tá? É uma preocupação legítima e eu realmente acho importante. Quanto à questão das bolsas da CAPES, até aproveito para falar. A minha forma de gestão é uma gestão que eu tenho experiência disso, mais de 20 anos de gestão. A gente pegou um país quebrado, eu não queria me alongar muito aqui, quem foi que quebrou, né? Evidentemente que não foi o governo Bolsonaro. Pegamos um país quebrado e tivemos que fazer uma gestão na boca do caixa. E a vida é feita de escolhas, e às vezes a gente tem que falar não para depois falar sim. O que aconteceu logo no começo? A gente cortou, ali a gente não contingenciou, cortou bolsas que estavam vazias, de cursos que estavam mal avaliados há mais de 10 anos. Cortamos também as bolsas que eram prontamente disponíveis para os reitores. Em alguns reitores tinham 100 bolsas, que eles podiam dar por livre arbítrio para quem eles quisessem. A gente cortou essas bolsas também. E com isso a gente chegou a uma situação agora em setembro muito mais confortável do que o CNPq. Não vou entrar no mérito se foi certo ou errado que o meu colega, o ministro, o astronauta Marcos Pontes, fez ou deixou de fazer. O resultado os senhores julguem. Mas aqui, objetivamente, o Anderson, quando o senhor comentou, de novo, eu estou administrando uma situação de crise. A gente recebeu uma prévia do orçamento, que era de 16 bi, enviamos um relatório para o Ministério da Economia. Esse relatório da Economia, a gente estava falando, olha, 16 bi não dá,
E eles conseguiram, através de algumas ações que nós tivemos na pasta de educação, reduzindo coisas que eram vistas como obrigatórias, nós reduzimos o piso, então sobrou mais espaço discricionário para mandar para as universidades poderem ter o mesmo orçamento do ano passado, e dessa vez eu acho que não vai ser contingenciado, poderem ter para fazer o planejamento delas, porque isso elas precisam ter agora para fazer o planejamento. Então a gente se preocupou para sinalizar para elas fazerem um orçamento para o ano que vem e se planejarem. A questão das bolsas, a gente tem um pouco mais de tempo para buscar uma solução. Eu acho que esse mês, ou alguns dias, a gente vai buscar a solução que é ampliar os recursos e evitar esse corte. Tanto é que o Anderson fala, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que a gente vai buscar uma solução. Meu interesse não é acabar com a pesquisa no Brasil. Meu interesse é acabar com o desperdício e, infelizmente, ele existe. Quando eu falo porcaria, malandro e vagabundo, eu não estou me referindo a tudo. Tem muito trigo nesse... O campo brasileiro, o Brasil, nesses anos todos, plantou-se muito trigo, mas infelizmente misturaram as sementes e tem muito joio também espalhado. Mas veja, nossa proposta não é para arrancar o joio, a gente quer deixar o joio do jeito que está. O futuro se trata do que? De estimular que o trigo germine, produza mais sementes e gradualmente vá dominando o campo. E o que havia no passado, com a injeção de recursos sem controle nenhum, era simplesmente estimular que o joio prevalecesse. Então existe trigo, a gente quer salvar o trigo e não derrubar tudo, tá? Deputado Aliel Machado, eu vou começar com a parte que a gente está alinhado. Fundações de apoio já foram incluídas, o senhor está certo. A gente recebeu os representantes, o Wagner pode até entrar com mais detalhes, mas a gente já catou isso daí, inclusive por isso que está no período de diálogo com a sociedade, para escutar esse tipo de coisa e corrigir, de fato, um equívoco que foi não ter colocado as fundações de apoio. A questão que o senhor falou, cuide da educação, do astronauta, tal, assim, no meu colega ministro Marcos Pontes, é a discussão que a gente vai ter. Hoje o CAPES está numa situação mais confortável que o CNPq. Tá? Então, é uma questão de gestão, é estilo de gestão. Eu acho que o que foi feito no passado foi correto. E, eventualmente, eu vou ter que falar não para defender o que eu acho que é o mais importante, porque a vida é feita de escolhas. É mentira que a gente pode ter tudo o tempo inteiro para todo mundo. A gente tem que fazer escolhas e alocar para as pessoas que mais precisam. Brigue para defender, eu não quero brigar com ninguém. Eu quero apresentar argumentos, e tentar chegar numa maioria democrática para que a gente consiga avançar no Brasil. Porque falar que a educação no Brasil está bem é mentira, tá? A educação no Brasil está muito mal. Em vários indicadores, objetivos, da educação fundamental básica até o ensino superior, a gente está colocado em patamares não baixos em relação à Ásia, Europa, Estados Unidos, mas em relação à América do Sul. Essa que é a verdade. E o que havia no passado de pesquisas de ponta na medicina, na odontologia, na agricultura, por exemplo, na agricultura a gente está perdendo espaço. Estamos perdendo. Então os indicadores objetivos são ruins. Se o senhor quiser discutir esses indicadores, o senhor é muito bem-vindo ao MEC, inclusive, para a gente chegar. Agora, as coisas que eu não vou concordar com o senhor, nessa parte a gente concorda com... Começamos pela mais fácil. Desmandos, cortes e absurdos. Olha, houve alguns poucos cortes, mas a maior parte do problema que houve era um país quebrado e a gente fez um contingenciamento e não corte. E a prova que é contingenciamento e não corte, se fosse feito o corte, não volta. As bolsas que a gente cortou, que em torno de 2% do total das bolsas que foram de fato cortadas, elas não voltam. Então os reitores não vão ter mais bolsa para dar para quem eles quiserem, sem explicar. Agora, o contingenciamento vai voltar agora, a partir de setembro, isso vai gerar um alívio e vai ser a prova que houve contingenciamento e não corte. E aí, quem falou que teve corte vai ter que explicar. Só para colocar, não estou discutindo não com o senhor. A única coisa, assim, outra palavra que eu vou discordar do senhor, é que o senhor falou, talvez de forma assim, coloquial, que a gente tem que defender a soberania das nossas universidades. E aí eu vou discordar porque não é soberania. A gente tem que dar autonomia para eles fazerem pesquisa e ensinarem. O Estado não tem que interferir na pesquisa, vai pesquisar, pesquisa o que você quiser. O Estado não tem, nós não temos que dizer o que eles vão pesquisar. E também não determinar o que eles vão ensinar.
tem que ter autonomia para fazer isso. Mas soberania dentro do território nacional não existe. O Brasil é um país só. Oi? Não. No futuro isso vai ter mais autonomia até, porque eles vão ter mais recursos para poder gastar mais. Mas isso é uma opinião do senhor, deixa eu só terminar. Eu estou falando aqui que eu não concordo porque o senhor usou, talvez coloquialmente, a palavra soberania. E hoje no Brasil tem vários organismos, inclusive universidades, questionando que eles têm que ter soberania. Eu sou contra qualquer situação que não a soberania nacional. A única coisa que existe é soberania nacional. Todo mundo tem que obedecer à lei, respeitar a bandeira nacional. Isso aqui é território brasileiro, do povo brasileiro. E só existe um povo nesse país, que é o povo brasileiro. Então essa é a minha opinião. Talvez foi coloquial só, e eu entendo. Autonomia, sou 100% alinhado com o senhor, tem que ter. A gente, com o futuro, se vai dar mais recurso financeiro, então aumenta a capacidade deles de seguirem os rumos dele. Agora, o que não dá é simplesmente achar que a gente tem que mandar mais dinheiro, porque mandar mais dinheiro significa o quê? Vamos aumentar imposto? Mas o imposto hoje já está matando o pagador de imposto. É mais imposto que a gente vai cobrar, aumentar ainda mais o imposto, gerar mais desemprego, eu sou contra. E uma das razões de eu estar aqui é porque, ok, a minha vida, grande parte, foi prejudicada por decisões erradas e perspectivas erradas que foram tomadas no Brasil por um Estado paternalista, alta carga de imposto, investir nas coisas erradas. Mas eu estou aqui por quê? Porque eu vi que os meus filhos estavam indo para a mesma situação e eu não quero sair do Brasil. Eu quero que eles vivam no Brasil, são brasileiros. Minha família está aqui no Brasil desde sempre, parte dela está desde sempre. Esse país é o meu país, não é do Macron. Não existe soberania aqui não do Estado brasileiro, da nossa nação, e eu sou contra aumentar imposto para os meus filhos. E é mais uma coisa que eu queria falar, é o seguinte: o direito de alguém é o dever de outrem. O direito de alguém se aposentar é o dever de alguém pagar essa aposentadoria. O direito de alguém estudar sem pagar a faculdade é o dever de alguém pagar imposto para essa pessoa pagar. Então ela tem que ter respeito com esse dinheiro suado, que a gente cospe sangue para pagar. Muito obrigado. Graduação, extensão à população carente. Aqui o senhor está falando, e eu já vou entrar numa outra questão. A questão da extensão à população carente, eu sou solidário a isso, tá? Eu vejo que as pessoas querem buscar os hospitais universitários porque o atendimento é melhor do que na rede SUS. Não é objetivo. Em tese, os hospitais universitários seriam para o treinamento de alunos. Ponto. Não deveria ser, porque é outra finalidade. E a gente é muito adaptativo no Brasil. Mas a gente precisa ter em mente que esses hospitais universitários não tiveram contingenciamento algum, zero. Foi uma das prioridades, assim como o bandejão, assim como assistência ao estudante, não teve contingenciamento algum e todo o serviço foi mantido, tá? Ter dinheiro, eu acho que eles vão ter liberdade para buscar na iniciativa privada formas de aumentar os recursos dele. Deputado Paes Landim, eu agradeço a aula de história que o senhor deu, a sabedoria da idade, essa grande experiência que o senhor trouxe para a gente, as citações que o senhor fez de Roberto Campos e Castelo Branco, eu particularmente não conhecia esses detalhes, agradeço a oportunidade do senhor trazer isso, e também o conforto que o senhor me dá falando que o futuro está em linha com esse período, que eu acho que o Brasil tinha dois grandes pensadores e líderes, o Castelo Branco e o Roberto Campos. Eu não concordo quando, por exemplo, o Delfim entrou no regime militar. O Delfim, eu acho que é uma pessoa que vai entrar para a história do Brasil como uma página muito negativa, apesar dele ser ainda tratado com referência para muitas pessoas. Eu acho que esse sim foi o ovo da serpente da crise. Mas Roberto Campos e o Castelo Branco, acho que eram duas pessoas, dois patriotas que estavam pensando no bem do Brasil. Racionalização ou não haverá dinheiro, concordo com o senhor, a gente precisa fazer escolhas, precisa melhorar isso. E a questão do voucher, a gente pretende testar com um programa para as creches. Deputada e amiga Carla Zambelli, primeiro falar, eu fiquei sabendo, fui informado, eu sabia do caso do seu filho, fiquei chateado com toda essa desconstrução da imagem covarde que sempre há. É o ataque às famílias, ao indivíduo, é um ataque do coletivo contra o indivíduo, e isso é o totalitarismo.
Isso é totalitarismo, é o coletivo contra os direitos individuais. E o direito individual de uma criança, eu acho que é o mais profundo ainda, principalmente numa criança que está sendo ameaçada, fruto da exposição da mãe. Então, minha solidariedade à senhora. E concordo também com a sua análise, que é uma discussão ideológica. A gente está numa discussão ideológica e a gente tem que ser honesto de falar e não tem problema nenhum. A democracia é isso. Existem ideias, eu defendo certas ideias, vocês defendem outras. Aqui é a casa do debate. Quem é soberano é o povo, e aí soberania no sentido estrito da palavra, para escolher os representantes e dizer, durante o mandato dos eleitos, qual é o rumo do país. Houve, primeiro com o Fernando Henrique, que é uma pessoa de centro-esquerda, assumidamente de centro-esquerda, e depois 16 anos de PT. Agora, o povo resolveu testar uma coisa nova. E legitimamente, democraticamente, a gente está aqui, tanto é que, como os senhores mesmos falaram, estou aqui de novo no Congresso, conversando do meu jeito coloquial, que às vezes cometo erros, talvez de me expressar, mas de boa fé, e estamos aqui discutindo legitimamente. Próximas eleições, o povo não gostou, troca. Não quero destruir, o que eu quero fazer é abrir e libertar. E concordo 100% com essa perspectiva que se a gente arejar, vai ter espaço para, por exemplo, ter geneticista, ter atividades que têm muito mais a ver com as demandas da sociedade do que hoje, que são essas torres de marfim, que são as universidades federais. São instituições fechadas, pouco porosas, que ficam falando para si mesmos. E a prova, tem os números todos. O sistema anterior não deu certo. Infelizmente não deu certo. Eu gostaria que tivesse dado certo. Eu gostaria que o Brasil tivesse hoje com a mesma renda per capita que o Chile. Não estamos. É menos da metade. Eu gostaria que hoje o nosso nível educacional fosse igual ao das crianças chilenas. E o Chile era um país pobre. Eu conheci o Chile há 25 anos atrás. Hoje o Brasil tem um nível de educação pior do que qualquer outro país da América do Sul. Então, assim, não deu certo, do começo, meio ao fim. Pensamento socialista, concordo, um pensamento mais totalitário que havia, está sendo trocado por uma coisa mais liberal. Alternância de poder, respeito à democracia, concordo. A desistência que o senhor fala é de 50%, infelizmente isso impacta nos custos finais. Que a senhora fala, desistência de mais de 50% na média das universidades, isso impacta sim no resultado final, que é um aluno que se forma por um preço muito caro. E isso até é um dos argumentos racionais que eu dou para não cobrar de quem pode pagar. Hoje, aqui eu vou fazer um parênteses, 66% dos alunos vêm da rede pública. 1/3 só que vem da rede privada, mas esse 1/3 que vem da rede privada, muitos não poderiam pagar. Eu imagino que nesse auditório, a maioria poderia pagar uma faculdade privada. Só que o custo médio de uma faculdade privada, em alguns casos, como o FRJ, é de quase R$800 mil por diploma. Quem vai pagar? Racionalmente, você pode mandar o seu filho para o exterior, você pode colocar ele na melhor faculdade privada aqui do Brasil. Eu acho que ninguém. Então, no final, a gente faria um cavalo de batalha sem um resultado prático e objetivo. E eu tenho esse cacoete da minha vida pregressa de ter, isso sim, buscar resultado. Eu sou um gestor, principalmente. Cota racial, cota social, eu tendo a concordar. Mas eu não queria entrar nesse debate. Eu vim de uma faculdade, de um campus, que haviam cotas raciais. O ambiente é bom. Eu não pergunto se a pessoa entrou por cota ou não, porque eu a considero uma grosseria. Você entrou na cota porque você é negro? Não, eu considero uma grosseria. O que eu não via, eu não conseguia detectar diferença de rendimento. É injusto. Eu concordo contigo, é injusto. Porque o cara... E esse debate de dividir a nação entre brancos e negros é muito ruim. Tinha um aluno meu que era favelado, loiro, de olho azul, porque tem loiro de olho azul no Brasil pobre. Ele perdeu os pais quando era jovem e ele falava, cada vez que o Lula gritava que a culpa dos males do mundo era do povo loiro de olho azul, ele apanhava na favela. E ele falava para os colegas dele que, mas eu sou mais pobre que você, cara. Ele falou, não, mas você é o culpado dos males do mundo. Então essa divisão entre brancos e negros eu tendo a ser contra. Eu vim de uma família que o meu avô, Weintraub, era loiro de olho azul e o outro era mais escuro, acho que não tem ninguém tão escuro quanto ele aqui nesse auditório. E eles conviviam muito bem. Então eu, a princípio, sou contra as cotas. Eu só não quero fazer essa briga, porque
eu gostava do ambiente, entendeu? Então, eu tenho tanta coisa para fazer, eu acho que a minha cota de problema e de abacaxi já está bem calibrada. Mas aqui, se vocês quiserem tocar, por favor. Privilégio do Colégio Militar, aproveitando para convidar, amanhã a gente vai lançar o Cívico Militar, e isso eu acho que é uma meta do Brasil. Eu tive a oportunidade de apresentar, olha, é um sonho de consumo, tá? A diferença para um colégio público sem ser o Cívico Militar, eu achava que era uma prioridade. A gente pretende chegar a 10% das escolas cívico-militares no Brasil no final do mandato, mas hoje eu colocaria até mais, viu? É um sonho de consumo. Quanto à avaliação das faculdades e universidades públicas, a gente está com um projeto e queremos apresentar todas as formas e métricas, e isso é de forma ampla e aberta que a gente quer fazer. Deputado Júlio César, a questão dos fundos constitucionais, a diferença dos números e valores que o senhor citou é que a gente está falando não o valor que foi colocado, mas o valor que hoje está disponível. Então, talvez depois... Sim, é que esse valor é o que está disponível, não o valor que foi alocado ao longo do ano. Não, o volume emprestado. O Wagner pode falar mais detalhe, mas se o senhor quiser, a gente pode discutir aqui, tá? Se é o disponível, o FNE, o FCO é 8 bilhões e tanto. O relator estou até com o balanço aqui no banco. Olha, onde você botou 510 milhões. Vamos lá. Deputado Júlio, se o ministro entender necessário e se o Wagner quiser responder, senão se a gente ficar nesse diálogo, aí nós não avançamos a nossa audiência. Estamos à disposição depois, se eu quiser conversar. A questão da Sudene, Denox e Banco do Nordeste, também dá para colocar a Lei Rouanet. Pelo seguinte, o recurso existe. O que a gente está falando é que a tecnologia, a pesquisa, a educação é o futuro para a gente tirar o Brasil da pobreza, principalmente regiões mais pobres, como o Nordeste. Se a gente alocar nesse centro, você pega Campina Grande, por exemplo, é uma maravilha lá. Ela é o nosso Vale do Silício brasileiro. Se a gente permitir, em vez de fazer o show de uma cantora já consagrada no carnaval e usar a Lei Rouanet dos nossos impostos, se a gente alocar para pesquisa ou alocar para startups que depois entram com Phantom Shares para recapitalizar as universidades, ou alocar com pesquisa pura, eu acho que o resultado social de desenvolvimento e de riqueza para o Nordeste vai ser muito maior. E isso a gente está trazendo a discussão e da liberdade de escolha. Então é simplesmente que a casa é soberana, aí sim o Congresso é soberano para legislar e aí fazer as escolhas. Quanto a aumentar imposto, eu sou contra qualquer imposto, eu sou contra a CPMF. A gente não chegou até aqui para aumentar imposto, eu sou contra cobrar 1 centavo a mais do pagador de imposto. A carga já está muito alta, está muito doída. E todo esse recurso tem que ser mantido no Nordeste, segundo a nossa proposta. A gente não está falando de tirar do Nordeste para alocar no Sudeste, manter no Nordeste. Tá? Então a minha prioridade é pegar... E as universidades do Nordeste, algumas delas são muito boas, estão muito bem. Ministro, permita aqui só uma parte. Primeiro, ninguém está defendendo aumentar imposto. O governo é que está propondo criar a CPMF, tirar as isenções do imposto de renda,